Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, galera do Extensivo, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E agora nós vamos pegar o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e vamos chegar até 1991 com o fim da Guerra Fria. Esse é o tema nosso, né? Potências e oposição, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Acabou a Segunda Guerra Mundial, como que fica a economia, o cenário mundial? Guerra Fria, embarque nessa, vamos juntos. Apertem os cintos. Bom estudo para todos nós. Vamos pegar aqui o início da Guerra Fria, disputa ideológica, cortina de ferro, bipolarização e o Muro de Berlim. Essa é a nossa aula de hoje. Não perca a próxima aula. Vocês vão pegar comigo ali as chamadas corridas espacial, corrida armamentista, show de bola, já fica o meu merchan para a próxima aula. Guerra Fria, então primeiro, o conceito, essa divisão geopolítica entre a União Soviética e Estados Unidos, bloco oriental, bloco ocidental, logo após a Segunda Guerra Mundial, duas potências imperiais, né, Estados Unidos e União Soviética, e ambas grandes potências que influenciam o lado do mundo ocidental e o outro lado do mundo oriental com o comunismo. Cada uma com as suas características, né? Por exemplo, alguns especificam, inclusive, que a doutrina Truman, em 47, até o fim da União Soviética em 91, é a Guerra Fria. Eu já vi outras linhas historiográficas que colocam que o fim da Segunda Guerra Mundial em 45, até a desintegração da União Soviética em 91 é a Guerra Fria. Então, assim, é uma questão de interpretação histórica, tudo bem? Bom, a União Soviética, ela busca implantar o socialismo e expandir o socialismo para o lado leste, norte-sul-leste, o leste europeu, né, asiático. E essa influência, o objetivo é expandir mesmo as ideias socialistas. Do outro lado, o sistema capitalista europeu e na América com os Estados Unidos a mesma coisa. Também defende a expansão do sistema capitalista ou a manutenção do sistema capitalista. Aqui a bandeira dos dois países, dos Estados Unidos e da União Soviética. E por que essa característica de guerra, de disputa ideológica? Porque realmente ela nunca aconteceu. Por isso que o termo é Guerra Fria, Cold War, como era falado na época. Não é uma palavra inventada hoje, já era usado na época. Não aconteceu um conflito diretamente entre as duas potências. Por isso, Guerra Fria. No entanto, eles alimentaram inclusive conflitos em outros países, né? Como na Coreia, a Guerra da Coreia, das duas Coreias, a Guerra do Vietnã. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estiveram nesses países indiretamente ou com soldados indiretamente, mas não é um conflito ligado diretamente com as duas potências. Com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente Harry Truman lança o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimo com juros baixos, investimentos para que os países arrasados na Segunda Guerra pudessem se recuperar economicamente. Do outro lado, a União Soviética também tinha uma espécie também de Plano Marshall, chamado Comecon, uma espécie de contestação ao Plano Marshall, que impedia os seus aliados socialistas a se interessar ao favorecimento proposto pelo então inimigo político. A Alemanha, por sua vez, aderiu ao Plano Marshall. A Alemanha foi dividida ao meio, né? O que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Dessa forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecia sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando maior insatisfação soviética, e o que provocou a divisão da Alemanha na Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Foi construído um muro, né? Início a construção em 91, e só foi derrubado o Muro de Berlim em 91. O que é o Muro de Berlim, então, construído em 1961? Ele dividia a Alemanha, a Berlim, em ocidental e oriental, né, a região soviética, a Alemanha socialista com a Alemanha comunista. Era aqui você tem, inclusive, o ouriço tcheco, não sei se vocês sabem, o ouriço tcheco, esses emaranhado de ferros, né, de metais embaixo. O muro está ali atrás, ali, ó, na fotografia. Do lado direito da fotografia, aquele ali é o Muro de Berlim. Ele dividia então a cidade e o objetivo era essa mesmo, para que não tivessem acesso de ambos os lados, guaritas militares soviéticas. Se alguém tentasse passar, poderia levar bala, como diz o outro. Então também outro foco. É chamado Guerra Fria porque não houve uma guerra direta entre as superpotências, o professor Roberto comentou sobre isso, mas houve guerras indiretas. Uma das mais famosas foi a Guerra da Coreia, entre 51 e 53, que acabou inclusive se dividindo as Coreias.
entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, Coreia do Norte comunista e Coreia do Sul capitalista. Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia também sofreu pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu país. A região sul da Coreia resistiu e, com o apoio militar dos Estados Unidos, defendeu os interesses. Aí aconteceu a guerra, durou 2 anos e termina apenas em 53 com a divisão da Coreia no paralelo 38. O paralelo 38 é uma linha imaginária, não existe essa linha, uma linha tipo, enfim, meridianos, né? Enfim, latitudinais. E é uma linha imaginária do paralelo 38 que pegaram, que divide a Coreia do Norte e a do Sul até hoje. E tem guaritas, divisão de cercas, arame farpado, que divide o país até hoje lá. A Coreia do Norte ficou sob influência soviética, com o sistema socialista, até hoje, inclusive, é comunista, enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista. Guerra do Vietnã, agora é um conflito mais longo, né, mais traumatizante para os Estados Unidos, dura de 59 até 75, com a intervenção direta dos Estados Unidos e da União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados vietcongs, apoiados pelos soviéticos, nas florestas tropicais do país. Fala-se muito sobre isso, que hoje, digamos que se a guerra do Vietnã fosse hoje, seria mais vantajoso para os Estados Unidos. Talvez até os rumos da guerra poderiam ser outros se tivesse acontecido hoje. Um sistema de satélites, mapeamento, coisa que ainda não se tinha, ou ainda se tinha, estava muito primitivo para a época. O conhecimento dos Vietcongs com a sua região, com a sua floresta, e as técnicas de guerrilha, de emboscadas, de ataques, surpresas, né, dificultava o acesso ou as batalhas com os soldados americanos. O lado negativo toda a guerra é negativa, mas o lado mais negativo, ou vamos dizer assim, a falta de honra da parte americana na guerra, era soltar as famosas bombas napalms, né, que eram gases de contaminação, contaminar o solo, contaminar a água, população civil vietnamita que não tinha nada a ver com a história, acabavam tomando essas águas, né, contaminação, minas terrestres que eram colocadas nessa região também pelos Vietcongs. Até hoje existe ONGs que buscam tirar as minas, porque vai lá o camponês, como diz o agricultor, vai mexer na terra, aperta um botão lá, como diz o outro. Até hoje existem problemas seríssimos de minas terrestres que não estão desativadas, né, na região do Vietnã. E os Estados Unidos perdeu. Milhares de pessoas entre civis e militares morreram no combate. Os Estados Unidos saíram derrotados. Eles não conseguiram derrotar os Vietcongs. Tiveram que abandonar o território vietnamita e foi considerado uma grande vergonha para os Estados Unidos. E o Vietnã passou a ser socialista. Fechou? Início disputa ideológica. Então, assim, vamos deixar bem claro para nós. Fechamos aí com a disputa ideológica entre Estados Unidos representando o capitalismo, a União Soviética representando o comunismo. Temos a cortina de ferro, que era um termo usado também na época, que dividia a Europa, a parte ocidental e a parte oriental comunista. O Muro de Berlim, que vocês viram comigo, a gente pode até ver na próxima aula algumas discussões em termos até da queda do Muro de Berlim. Foi um momento histórico assim, televisionado, enfim, né, em 89, quando o mundo inteiro assistiu à sua queda. Ainda não representa o fim da União Soviética, não representa o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria termina somente com a desintegração da União Soviética. Fechou? Foco na galera, foco nos estudos, galerinha, desculpa o ato falho. Força, fé no coração. Até a próxima, valeu!